E aí pessoal, aqui é o Léo do Confissões de um Soro Positivo. Antes da gente começar a nossa conversa, eu vou pedir mais uma vez para vocês ajudarem o canal, se inscrevendo no canal, não deixando de curtir o vídeo e compartilhando o vídeo nas suas redes sociais que você usa, no Facebook, no Twitter, no Instagram, onde quiser compartilhar. Será muito bom e vai ajudar muito aqui no canal. Ajuda eu! No vídeo de hoje eu vou dar sequência a alguns vídeos que eu tenho feito e que eu conto como foi lá meu início, né? O início como eu contei pra minha família, como que eu descobri que eu vivo com HIV. Então nesse vídeo específico a gente vai saber como que foi o meu início de tratamento. A primeira coisa a falar sobre isso é que quando eu comecei o tratamento, na verdade eu não precisava na época. Eu fui até um médico, o infectologista do SUS. Eu descobri minha sorologia, como vocês sabem, em 2013. E foi justamente em 2013 que eu também comecei o tratamento, né, com antirretrovirais. Foi no final do ano. Eu descobri minha sorologia em setembro e eu comecei a usar os antirretrovirais em dezembro, bem no início do mês. Eu tinha feito todos os exames necessários que o infectologista do SUS tinha pedido, e deu que o meu CD4 era 736, alguma coisa assim, e a minha carga viral era mais ou menos uns 20 mil e poucos. Falando assim em números parece que é muito, mas na verdade não é, né? Existe carga viral muito mais alta que isso, e o meu CD4 era um CD4 bom. Para vocês terem uma noção, tem pessoas que fazem tratamento há anos e o CD4 máximo que consegue, às vezes, é esse que eu estava começando. Na época, existia uma norma, né, do Ministério da Saúde em que as pessoas só precisavam iniciar o tratamento com antirretrovirais se elas tinham CD4 abaixo de um X, que, se eu não me engano, na época era 400, ou talvez até um pouco menos. Ou seja, eu não precisaria, né, efetivamente começar com o tratamento naquela época. Eu podia esperar um pouquinho, ficar monitorando como o vírus está, né, se manifestando em mim, com os exames periódicos de 3 em 3 meses, pelo SUS, e a partir disso sempre ficar na manutenção, né, evitando coisas que pudessem baixar minha imunidade e tal. Eu fiquei um pouco assustado com isso, porque o que acontece? Eu trabalho com fitness. Eu sou professor de hidroginástica e sou professor de bike indoor. E eu sei que quando a gente se exercita muito, apesar do nosso físico ficar mais forte e tal, quem trabalha com o corpo muitas vezes acaba ficando um pouco desgastado. E esse desgaste físico também ajuda para baixar a imunidade. E eu comecei a perceber que eu estava começando a ter uma oscilação na minha imunidade. Até porque, como vocês sabem, eu tive aquele surto de furúnculos devido a uma bactéria, como eu contei naquele primeiro vídeo, a uma bactéria que se aproveitou justamente porque a minha imunidade já estava baixa. Então eu pensei comigo mesmo, bom, é uma questão de tempo para que eu daqui a pouco precise começar com o tratamento, porque o meu estilo de vida vai facilitar que isso aconteça. Por mais que eu me exercite, por mais que eu me alimente bem, a minha imunidade sempre fica naquele sobe e desce, porque às vezes eu estou muito cansado, né? Eu dava às vezes 4 aulas por dia de bike indoor e pedalava todas elas. Hoje, inclusive, eu não faço mais isso, mas na época eu fazia essas loucuras assim. Eu corria, participava de maratona, de rústicas. Então o meu corpo estava sempre sendo exigido muito. Isso fazia com que a minha imunidade às vezes oscilasse. Uma coisa que também me fez pensar muito em começar o tratamento mais cedo foi porque eu vi, né? Li que quando a gente deixa a carga viral indetectável, o HIV fica intransmissível. Na época ainda não tinha uma postura como se tem hoje, efetiva, firme, mas já se falava muito sobre isso, que não existia, na verdade, na história, nenhum caso de um HIV estando indetectável ser transmitido para alguém, e não existe até hoje. Então isso me confortou muito, porque eu tinha uma preocupação do que pudesse acontecer se eu me relacionasse sexualmente com outra pessoa. Foi até que eu só passei a me relacionar sexualmente com outra pessoa no momento que eu descobri que realmente, depois de alguns meses de tratamento, que a minha carga viral estava zerada. E eu comecei a me sentir seguro para fazer isso. Mas olha, eu quero deixar claro uma coisa. Isso foi uma postura que eu tive. Viver com o HIV e não estar indetectável não quer dizer que a pessoa tem que parar de transar na vida. Existem hoje vários métodos de prevenção. E inclusive se pode unir mais de um. Então, dá para ter um relacionamento sexual com uma pessoa, mesmo se ela não estiver indetectável. Por favor, gente, vamos
tirar isso da cabeça, que existe esse perigo, esse risco iminente. Ai meu Deus, eu vou sofrer uma transmissão a qualquer momento porque eu vou transar com aquela pessoa, vai estourar a camisinha, vai isso. É só ter a prevenção certa ou unir mais de uma que tem como ter um relacionamento saudável com uma pessoa que vive com HIV, mesmo o seu HIV não estando indetectável. Mas vamos voltar lá para o que a gente estava falando, que é a questão do tratamento. Tem várias coisas interessantes nisso, assim. Eu disse pro meu infectologista, né, nós fizemos eu fui fazer uma consulta e o infectologista me falou assim, ó, vou te explicar uma coisa, tu já pode começar com tratamento se quiser, não faz parte da norma, né, não é um encaminhamento que nós temos como obrigação, mas ele é ofertado para quem quiser começar. Eu já tinha lido, já tinha me informado, como eu falei para vocês, e decidi, não, eu vou começar com isso de uma vez, porque eu vou ter que começar daqui a pouco, eu não vou deixar meu CD4 baixar mais, eu não vou deixar minha carga viral subir mais, eu não vou deixar de repente eu internar para começar com uma coisa que já está aqui, está na mão, é gratuito, né? Então eu vou fazer isso de uma vez já, vou começar, porque isso é para mim, é uma maneira que eu vou fazer para fazer uma manutenção da minha saúde, que mais cedo ou mais tarde eu vou ter que fazer mesmo. E também para me sentir, é uma coisa que eu tinha muito de sentir uma certa segurança para me relacionar com outras pessoas. No mesmo dia, ele já me encaminhou para retirar os meus medicamentos, isso foi numa quinta-feira. Eu peguei o meu medicamento à tardinha e eu tinha que trabalhar no outro dia, na sexta-feira. E quando eu fui retirar o medicamento, a assistente social que estava lá somente disse assim, Léo, toma e dorme. Te deita, porque tu vai capotar. Não toma ele de pé, não toma ele num lugar que tu tem que se deslocar muito, porque depois que tu tomar, logo logo vai dar uma bobeira que tu mal vai conseguir te mexer. O meu medicamento era o Efavirenz, tinha outro medicamento que eu tomava também que era o Biovir. O Biovir eu tomava um ao meio-dia e um à meia-noite, e o Efavirenz eu tomava antes de dormir diariamente. Eu lembro que quando eu peguei o medicamento também foi o primeiro momento do qual eu chorei lá no COAS, né? Não chorei assim soluçando, assim, não tive uma crise, mas eu lá no COAS, eu sentado, eu peguei aquele frasco de medicamentos, que na verdade eram 2 frascos, eu peguei aqueles frascos e naquele momento a gente materializa todos os nossos medos, né? Porque tu coloca realmente na tua mão, né? O que vai começar a garantir tua qualidade de vida a partir daquele momento, né? E no início tu tá muito sensível, tá muito fragilizado e tu vê aquilo ali, bom, agora eu sou dependente disso pro resto da minha vida. Era isso que eu pensava naquele momento, aquele primeiro momento, e agora tudo se materializa aqui na minha mão, porque até então eu tava uma pessoa bem, né, que eu não sentia o HIV em mim, entende? Eu não sentia. No momento que a gente começa a tomar um medicamento, ele começa a se materializar. Os efeitos do medicamento podem começar a aparecer. E aí a gente percebe, bom, a partir de agora a minha vida vai mudar. Mas enfim, eu tomei o medicamento na sala da minha casa, que me separa do meu quarto, um corredor praticamente. E estavam todo mundo vendo TV, minha mãe, meu pai, e eu estava ali com eles. Tomei o medicamento e pensei, vou dar uns 5 minutos e vou me deitar, né? Não deve ser assim tão horrível, não deve ter todo esse efeito que estão falando, deve ser um pouco de exagero. Paguei pra ver, né? Eu só vi que a minha mãe me olhou uma hora, em algum momento, e me falou assim, Léo, vamos pro quarto. E eu respondi pra ela mais ou menos assim. Eu tava praticamente quase me babando. Aliás, eu tava literalmente me babando. Eu perdi completamente o controle. O meu pai teve que me pegar de um lado e ela do outro. E eu fui com o pezinho arrastando até o meu quarto. No que eu caí na cama, eu só lembro que tudo começou a girar, girar, girar. Girar, girar, girar. E eu disse, Berenice, segura, nós vamos bater. Até que eu dormi e eu tive o sonho mais psicodélico que eu já tive na minha vida. Eu chegava a ter, nesse intervalo, nesse estado de sonolência, inclusive alucinações, assim. Era uma coisa muito louca. O sonho foi muito vívido e era uma experiência que eu nunca pensei que eu fosse ter, porque realmente, assim, a sensação é muito, muito real. No outro dia eu acordei, eu tinha que trabalhar às 8 da manhã e eu acordei zonzo, grog, como se eu tivesse tomado um porre um dia antes. Eu tinha que dar aula de hidroginástica e a piscina, no lugar onde eu dou aula, ela é fechada e a piscina é térmica, então fica aquele vapor subindo. Era dezembro, então era bem calor, não era verão ainda, mas aqui na minha cidade, no início de dezembro, já é o calor do verão. E eu pensei assim pra mim, gente, se tomar o remédio vai me fazer
ter esse sonho muito louco, alucinações e muita cor e muita loucura, se é esse o efeito colateral que todo mundo fala, eu só passava na minha cabeça assim, ó, gente, eu quero de novo isso. Eu quero hoje, eu quero agora. Tipo assim, eu achava que ia ser muito mais, assim, eu achava que eu ia ficar mal, que eu ia enjoar, que eu ia, sei lá, vomitar, fazer qualquer coisa assim, porque eu via relatos realmente assim impressionantes. Só que não estava nem começando. O primeiro dia é essa maravilha, é um sonho super psicodélico. Quando chega lá pelo terceiro dia, eu comecei a ficar com uma sonolência quase que permanente. Eu vomitava, e se eu não vomitasse, eu ficava com uma ânsia de vômito também permanente. Como eu trabalho com fitness e eu mexo muito meu corpo, então eu tinha que ficar... dava uma aula, tentava dormir um pouquinho para dar uma relaxada, enjoava, me escondia para vomitar dentro da academia, porque era uma situação constrangedora, eu não queria que ninguém percebesse no início o que estava acontecendo. Eu ia numa reunião com alguns amigos e eu comecei a ter diarreia. Era constrangedor, às vezes o banheiro fica perto do lugar onde está todo mundo e tu fica indo em 5 minutos. Olha, é um caos. Para mim, no início, foi um caos. Eu sei que muitas pessoas não acontece absolutamente nada. Comigo aconteceu tudo que podia. E isso tudo durou exatamente 3 meses, que foi o que o infectologista me disse. Pode acontecer alguns efeitos colaterais e eles podem durar 3 meses no máximo. Parece que foi contadinho. 3 meses e eles começaram a diminuir muito. Na última semana, ele já começou a diminuir os efeitos gradativamente até eu ficar praticamente sem nada, que é como eu me encontro hoje, né? Sem nada, que eu digo, sem nenhum efeito colateral. Só tem um efeito colateral eventualmente, assim, se eu tomo um medicamento e eu não vou dormir depois de algumas horas, porque daí começa a dar um calorão, que é uma coisa que eu sempre tive. É um calorão, começa a suar, às vezes a minha cama fica molhadíssima, assim. Mas isso é um efeito que eu tenho que normalmente é quando eu tô dormindo, então eu nem percebo, assim. Mas isso realmente é uma coisa que segue até hoje. Gente, assim, eu acho que muita gente que vai começar com tratamento pode ter ficado um pouco assustada com esse vídeo, mas não é essa a intenção. Eu fiz um vídeo também contando como foi a minha troca de medicamento, e a minha troca de medicamento foi bem tranquila. Hoje eu tomo o 3 em 1, não tomo mais aquele mesmo. E o 3 em 1 também tem, entre os seus medicamentos, incluso nele o Efavirenz, que é o que dá toda essa coisa louca. Não tive isso de novo, mais uma vez, quando eu troquei o medicamento. Ainda tenho, eventualmente, como eu disse, essa coisa de dormir e dar um calorão, um pouco de mal-estar se eu não durmo logo depois que eu tomo ele. Mas uma coisa que eu posso dizer certo para vocês é que a maioria das pessoas que estão começando com medicamento agora, em 2019, 2018, elas relatam que não estão sentindo mais nada. Avançou muito de uns anos para cá, porque se vocês forem ver, já fazem 6 anos. Em 6 anos os medicamentos já estão melhores, assim, na questão do efeito colateral. Então não tenham medo. E mesmo se sentir alguma coisa, dura pouco tempo, assim, foram só 3 meses daquela parte mais crônica, né, daqueles efeitos mais crônicos, e depois eu consegui me adaptar bem ao medicamento, só que tem que ter um pouco de paciência, sabe? Teve um dia que eu pensei em desistir, eu não vou mentir, teve alguns momentos que eu pensava assim, eu não aguento mais, sabe? E as pessoas que estavam perto de mim, minha irmã, minha mãe chegavam, não, calma, falta pouco e logo tu vai tomar isso, vai ser uma jujuba. E realmente foi o que aconteceu, então é isso que eu digo pra vocês. Se alguém tá começando agora, calma, logo vai passar isso, o CD4 vai subir, a carga viral vai zerar e os efeitos colaterais vão diminuir muito, acreditem em mim, porque vai acontecer. E quem está pensando em começar agora, quem vai começar agora com os antirretrovirais, não tenham medo. Hoje está muito melhor do que antes. E todo mundo tem o direito, inclusive, de pedir para o infectologista para trocar, caso realmente não estejam se adaptando, caso realmente não está dando mesmo, sabe? Passou do limite suportável, vai lá e fala com o infectologista, é um direito de cada pessoa que vive com HIV, que utiliza o SUS, de trocar, né, o esquema. O esquema não é um para todo mundo. O esquema pode ser trocado, ele tem que ser estudado de acordo com cada pessoa. Então é isso, pessoal. Espero ter confortado um pouco, espero ter dado uma orientação, uma luz para quem vai começar com o tratamento. Um beijo no coração de todos, até a próxima!